galinha. Lá pra frente. Prova no seco, tá bem com galinha. Vamos ver se grava aqui. O crescimento do Senhor amém. Glória a Deus. Está com o nosso pastor, né? Meus irmãos, Jesus tem sido bom. Eu não estou mais cansado do que o normal, porque ontem eu cheguei do Itaquaí, eu cheguei do eu já pulei da cama. Não esqueci da nossa irmã que estava nessa mulher, logo que eu estava maravilhada. Isso é para 54 anos de idade. Ela passou pelo baixo da noite. 24 anos da Carol. Filha da nossa irmã que não conhece o que é barriga. Jesus. Nós não estamos muito felizes por estar aqui esta noite. Tá faltando cadeira? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos para o nosso versículo do dia. Está no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 5, que diz: todo mundo, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Tiago, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor, esse versículo maravilhoso, está dizendo que se alguém tem falta de quê? Sabedoria, deve pedir a quem? A Deus. Porque Ele dá, e Ele é generoso, e dá com bondade a todos. Ou seja, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, porque Ele é bondoso e dá a todos. Deus dá só uma pessoa? Não, dá a todos que pedir, né? Nós temos que pedir. Pedir o quê? Devemos pedir o quê ao Senhor? Sabedoria. E hoje, a história de hoje que nós vamos aprender é uma história muito linda sobre um rei muito poderoso e muito sábio. E ele é conhecido como o rei mais sábio de toda a história. Vocês sabem de quem estamos falando? De quem, meu amor? Muito bem, nós estamos falando do rei Salomão. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de Salomão. Nós vamos falar sobre quem? Sobre Salomão. Salomão era filho do rei Davi. Salomão era filho de quem? Do rei Davi. E antes do seu pai morrer, ele deu um conselho muito importante para Salomão. Quem foi que deu o conselho para Salomão? Davi. Davi era o filho de Salomão? Pai, e Davi era rei. E quando Davi morreu, quem foi que reinou em lugar de Salomão? Em lugar de Davi? Salomão. Salomão era o que de Davi? Filho, muito bem. Salomão era filho do rei Davi. E antes de Davi morrer, ele disse ele para Salomão. E sabe qual foi esse conselho? Ele disse para Salomão: meu filho, seja corajoso e obedeça ao Senhor. Esse foi o conselho que o rei Davi deu para quem? Salomão. E qual foi ele? Seja corajoso e obedeça ao Senhor. Quem foi que disse isso? O rei Davi, muito bem. Ele falou para quem? E Salomão era o que do rei Davi? Filho, muito bem. Salomão ficou reinando no lugar de quem? De Davi, muito bem. E quando um belo dia o rei Salomão estava dormindo e teve um sonho. E sabe quem apareceu para ele em sonho? O Senhor.
o Senhor apareceu para Salomão. Salomão estava fazendo o quê? E ele teve o quê? Muito bem, Salomão teve um sonho. E quem foi que apareceu para Salomão? Deus, muito bem. E o Senhor disse para Salomão: Salomão, pede o que quiseres, que eu lhe dou. E Salomão pediu, sabe o quê? Vocês sabem o que Salomão pediu? O que foi que Salomão pediu, Vitória? Muito bem, meu amor. Salomão pediu sabedoria ao Senhor para julgar o povo do Senhor. Salomão pediu, além de sabedoria, ele também pediu conhecimento para julgar o povo. Quem foi que apareceu em sonho para Salomão? Isso aí, o Salomão pediu o que ao Senhor? Sabedoria e conhecimento. E o Senhor falou para Salomão que ia dar sabedoria e conhecimento a ele, e também ia dar muita riqueza e muita honra, como nunca foi dado a outro rei. Salomão foi o rei mais sábio, mais rico e mais sábio, mais rico e mais poderoso, porque Deus deu a ele sabedoria, conhecimento e muitas riquezas. Deus também deu a ele honras, como nunca foi dado a outros reis. Salomão era filho de quem? Davi. Davi, quê? Davi. Rei e pai de quem? Salomão. E Salomão estava fazendo o quê quando o Senhor apareceu a ele? Dormindo. E Deus disse para ele fazer um pedido. Qual foi o pedido que ele fez? Sabedoria e conhecimento. Salomão pediu isso para quem? Para Deus. Salomão, ele entendeu que precisava da sabedoria de Deus para julgar o povo de Deus. Então ele pediu sabedoria e conhecimento. Ele poderia ter pedido muito dinheiro, né? Poderia ter pedido muita honra também, como ele era filho do rei Davi. Poderia ter pedido muitas riquezas, mas ele entendeu que precisava de sabedoria de Deus, porque somente o Senhor dá a verdadeira sabedoria, e ele precisava de sabedoria de Deus para julgar o povo. Às vezes, nós precisamos tomar decisões que não é muito fácil. Nós precisamos, como Salomão fez. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria ao Senhor e conhecimento. Nós precisamos fazer como Salomão, pedir a Deus sabedoria e conhecimento para tomar as decisões certas e as coisas certas que agradam ao Senhor. O rei Davi, pai de Salomão, deu um conselho a Salomão. Vocês lembram qual foi? Seja corajoso e obedeça ao Senhor. Esse conselho que o rei Davi deu ao seu filho Salomão foi muito importante, não foi? E nós também devemos ouvir esse conselho e ser corajoso para enfrentar as batalhas dessa vida. E também devemos ser obedientes ao Senhor, andar na presença do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, porque quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós obedecemos a palavra dele, nós estamos andando com o Senhor e ele também está conosco. E se nós obedecermos o Senhor, um dia quando ele vier, no dia que ele vier, ele nos levará para morar eternamente com o Senhor. E a palavra do Senhor diz: se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a quem? A Deus, porque ele dá a todos, né? Ele é bondoso e dá com bondade a todos que pedir. Então, quando nós formos orar, devemos orar ao Senhor, pedir o que, meus amores? Devemos pedir o que ao Senhor? Sabedoria e conhecimento para fazer o quê? Para a gente obedecer os mandamentos do Senhor e fazer as escolhas certas na nossa vida, que é andar na presença do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor. E na nossa próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre a sabedoria de Salomão. A sabedoria que quem foi que deu para Salomão? Deus. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a sabedoria que Deus deu a Salomão. E vamos praticar
Isso, quando a gente formos orar, da forma que estivermos, onde nós estivermos, vamos estar sempre orando, pedindo ao Senhor o que? Sabedoria e conhecimento para tomar as decisões certas e fazer o que é certo de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos para as perguntas? Vamos lá, meninas. Muito bem. A primeira pergunta para Gabi. Gabi, silêncio, gente. Gabi, Salomão era filho de quem? Davi, muito bem. Do rei Davi, não era? Vamos lá, Vitória. O que foi que Salomão pediu a Deus? Muito bem. Sabedoria e conhecimento. Quando o Senhor apareceu a Salomão, ele estava fazendo... Quando o Senhor apareceu a Salomão, ele estava fazendo o quê? Dormindo, né? Muito bem. O que foi, então, qual foi o conselho que o pai de Salomão deu para ele? Imagina os dois. Já pensou se Pode chutar. qualquer um de vocês são disponíveis e eu chegasse na casa da Salomão reinou no lugar de quem? Eita, sabia? Ninguém fala. Do rei? Do rei. Como era o nome do rei? Como? Como? Ninguém fala. Pedro do Rio, não. se eu continuar fazendo isso, não eu Lembrar? é meu amigo só na hora Sim, do rei, mas que rei? Não, Salomão foi o rei que reinou. Não, Salomão reinou no lugar de seu pai, o rei Davi. Cuida, faz essa coisa, só vou escutar. Qual foi o conselho que o seu pai deu a Salomão? Que o pai de Salomão deu a ele. Qual foi o conselho? Larissa. Senhor, que desgraça foi essa? O Senhor permitiu na minha vida, Senhor, eu não mereço isso. Então, se Israel, a lei era melhor a gente ter ficado no Egito. Porque pelo menos Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento para quê? o exército estava vindo atrás. E ele já estava Não, para julgar o povo de Deus, né?